Olá pessoal, eu sou o pastor messiânico Jonathan e estamos hoje aqui trazendo mais um vídeo para o seu crescimento espiritual. Hoje trataremos acerca do capítulo 25, a partir do versículo 31 do Evangelho de Mateus. Falaremos um pouco desse capítulo, desse trecho do capítulo 25. E antes de darmos início, gostaria aqui de pedir a você que deixe o seu like, compartilhe, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, comente aí embaixo o assunto que você gostaria que trouxéssemos aqui. A sua participação ela é de extrema importância aqui para nós, certo? Então, colabore conosco para que mais e mais pessoas possam assim ouvir o Evangelho ensinado por Yeshua e pelos apóstolos, ok? Vamos hoje então darmos início no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 31. Vamos lá? Diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Irmãos, que trono é esse? O interessante é que esse trono vai fazer com que ele possa reunir todas as nações para o grande julgamento do trono branco. Mas esse trono é na terra? Sim. Aonde que é esse trono? Nós podemos ver que é na terra porque as nações serão todas julgadas em um único ambiente, não é? Agora, olha o que é que ele vai dizer. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com os anjos, ou seja, ele irá vir a primeira vez, a segunda vez no caso, né? E nessa primeira vez, na segunda vez que ele virá, ele irá derrotar o anticristo, né? Que na verdade o terceiro templo já está construído em Jerusalém, né? Que é nada mais nada menos do que uma mesquita, justamente no local onde foi profetizado que seria posto o terceiro templo, né? Que é o templo da abominação da desolação. E ali nada mais nada menos do que um templo islâmico. Então, todos eles, o Islã, né, como todos bem sabem, é contra todas as religiões, onde só eles é a religião de Alá, só eles é a verdadeira e todas as outras são infiéis, e por conta disso merecem a morte. E eles fazem questão de matar com suas próprias mãos. Até porque é isso que ensina o Alcorão. Então, entendendo um pouquinho aqui, vamos ver que o terceiro templo já está posto. É aonde? No Monte Santo. É a questão do trono. É onde o Senhor Yeshua disse que nesse dia ele viria e se assentaria no seu trono, em glória. Ou seja, de maneira resplandecente. Ele estaria resplandecendo diante de todos, mostrando que ali estava diante de todos o Mashiach. Então isso irá acontecer na sua terceira vinda, que será após o milênio, depois do anticristo, após os 7 anos de tribulação a qual a igreja passará, ok? Sem sombra de dúvidas, porque isso já foi ensinado por Yeshua em Matityahu, capítulo 24, que os discípulos passarão por essas coisas. Então a gente vai perceber um pouquinho que o Senhor, ele vai lutar por nós durante esses 7 anos, mas que no 7º ano ele dará derrota viril, poderosa contra o anticristo, que é nada mais nada menos como conhecido pelo profeta Daniel como o homem do pecado, não é? A abominação da desolação. Então esse homem ele será derrotado, ok? E imediatamente o Senhor
se irá fundir a Jerusalém celeste com a Jerusalém terrena. E isso vai fazer com que a Jerusalém celestial seja uma com a Jerusalém terrestre. Ok? Todos os santos estarão vivendo nessa Jerusalém. Todos os santos ressuscitarão primeiro, né? Depois que servirem a Deus estando vivos, irão também ser arrebatados para essa nova Jerusalém. É justamente isso que aconteceu com Filipe, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Que nós vemos ali que Filipe ele foi arrebatado de uma cidade a outra. Por quem? Pelo Espírito. Arrebatado com grande força, grande velocidade. E foi assim que aconteceu, logo após ele batizar o eunuco. Nós vamos ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. E é nesse tipo de batismo que nós cremos. Nós que estamos vivos e os que morreram em Yeshua serão arrebatados para essa Jerusalém, essa Jerusalém que irá se unir com a Jerusalém terrestre. Então nós viveremos ali, e dentro desta cidade não haverá pranto, não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá morte. Mas fora desta cidade as pessoas continuarão se casando, dando-se em casamento, bebendo, farrando, mas viverão grande tempo, né? Não haverá mais, continuarão vivendo, morrendo, reproduzindo, mas nós seremos eternos. Reinaremos com Yeshua aqui por 1000 anos. Após os 1000 anos, Satanás será lançado num lago que arde com fogo e enxofre, junto com os seus demônios e todos os seus seguidores. Não é? Será solto por um breve tempo, enganará as nações, e então será lançado junto com todos os seus seguidores num local de tormento eterno. Então, meus queridos, nessa terceira vinda, ele virá como um juiz, certo? Ele virá como um juiz. E dentro desse juizado dele, nesse julgamento, os mortos que morreram sem Yeshua ressuscitarão, ou seja, aproximadamente 1000 anos depois de nós ressuscitarmos, porquanto assim está escrito: bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque a morte já não tem mais poder sobre eles. Então é na primeira ressurreição, meus irmãos, que nós precisamos participar. Nós temos necessidade de participarmos assim da primeira ressurreição. Então, se não participarmos dessa ressurreição, participaremos da segunda. Mas é na segunda ressurreição que Yeshua colocará os seus servos de um lado, né? E os servos do pecado do outro. E então, o que acontecerá? Ele vai julgar cada um segundo as suas obras. E todos aqueles que não aceitaram o Mashiach serão condenados junto com Satanás e seus demônios. Agora, o interessante é que Yeshua ele fala que ele vem com anjos. Lembra-se da parábola do semeador? Né? Que os anjos seriam os ceifeiros. Pois bem, os anjos ali, eles estarão separando, eles vão separar o joio do trigo. É nesse grande dia que Yeshua irá julgar as nações. É nesse período, o grande julgamento do trono branco. Então, Yeshua, ele virá como juiz. Hoje, ele veio, há quase 2000 anos, ele veio como advogado. Na sua terceira vinda, ele virá como juiz para julgar as nações. Primeiro, ele irá julgar o anticristo e o falso profeta e Satanás. Depois, julgará as nações. Após os 1000 anos. Entende? Então,
É como se ele estivesse dando uma chance, né? Durante esses 1000 anos, pode existir alguém que se converta? Deus sabe. Entende? Pessoas que estão vendo ali a glória dos santos naquela cidade, estão vendo tudo aquilo, não quererem se converter, vou dizer, é muita loucura na cabeça. Né? Mas, meus queridos, Deus, Ele sabe o que nós precisamos e até onde nós suportamos. Então, Ele nos deixa claro em Sua palavra que precisamos participar da primeira ressurreição. Vamos lá. No versículo 32, né? Essa vinda é quando ele vier com seus anjos, ok? Vamos lá. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiver à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Perceba que ele vai falar isso para os que estão do lado direito. Aqui, ó, mão direita, esse lado aqui, viu? No lado direito dele, ele vai falar para os que estiverem no lado direito, a qual ele mesmo vai separar. Ok? Os que forem hipócritas, os que forem mascarados, os que forem duas caras, os que se venderam para uma congregação, ficarão do lado esquerdo. Os que não quiseram saber de servir a Deus com sinceridade, em verdade, ficarão do lado esquerdo. Os que escolheram servir a Deus, renunciando às coisas que o mundo oferece, ficarão do lado direito. Vamos continuar. Versículo 35. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiver à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Perceba que aqui fala-se de fogo eterno, ok? O que isso daqui será um estudo um pouco mais para frente, para que o vídeo não fique muito longo, mas que depois eu trarei aqui um estudo sobre o inferno. Apesar que nós já temos um estudo aí um pouco antigo, mas iremos trazer esse estudo mais à frente acerca do inferno, ok? Então, vamos continuar aqui. E esse local eterno de fogo foi preparado para o diabo e seus demônios, seus anjos. Não para os seres humanos. Porém, são os próprios seres humanos que decidem ir para lá de livre e espontânea vontade. Como? Dando ouvidos às coisas que o diabo fala. E isso gera condenação. Meus amados, o inferno não foi feito para o homem. Por esse motivo, a igreja adventista do sétimo dia chega a pensar, que Deus, por ser um Deus tão amoroso, jamais lançaria o homem no inferno para viver eternamente.
Agora, o interessante é que a igreja diz isso. Mais um ponto em que a igreja, que se diz cristã, nega os escritos sagrados. Não é? Por quê? Yeshua, ele é bem claro, bem direto nessas coisas. Que aqui fala-se fogo eterno. Ok, o fogo pode ser eterno, mas nós seremos aniquilados. Será que é isso que Yeshua realmente está dizendo? Nós um dia pararemos de sofrer, pastor. Será mesmo que é isso que Yeshua está dizendo? Meus queridos, não adianta, você pode querer formar a lógica que você quiser, qualquer lógica que venha para negar os escritos sagrados deve ser rejeitada. Mas vamos continuar aqui, veremos o que aqui Yeshua vai dizer. No versículo 41, onde nós lemos aqui: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, sede, estrangeiro ou nu, enfermo, ou até na prisão e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Veja que ele sempre fala pequeninos. Quem são esses pequeninos? Aqueles que servem a ele e aqueles que precisam da nossa ajuda. Os necessitados. São os necessitados. Ok? Agora, veja o que é que está escrito aqui. Que esse versículo 46, ele acaba completamente com a questão de que o ser humano um dia vai parar de sofrer quando morrer. O que não é realidade, né? Porque a alma não é matéria, a alma não se gasta. Aí essas pessoas que pensam que nós seremos aniquilados, que não pararemos de existir. Primeiro, uma pessoa só pode ser julgada se estiver viva. E neste julgamento aqui, será então a segunda ressurreição. Nessa segunda ressurreição, todas as pessoas do mundo estarão vivas, ok? Então haverá os grandes julgamentos. Após esse grande julgamento, inúmeras pessoas serão lançadas nesse local eterno, que o Senhor Yeshua declarou ser eterno, não é? Que no versículo 46 ele deixa bem claro isso. Não é tradução de igreja católica, não é nada disso. Isso aqui é escritura, palavras do Messias. Não é paganismo, é crença aprovada pelo Mashiach. O Mashiach que aprova essa crença. Não é invencionice. O que é que ele vai dizer? Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Meus queridos, algumas congregações chegam até a ensinar, inclusive a Igreja Adventista do Sétimo Dia, chega a ensinar que o ímpio não terá uma segunda vida, também não é imortal, não é? Porém, Yeshua, ele vai deixar claro que o ímpio também tem essa imortalidade, mas essa imortalidade só chegará a ser alcançada, a imortalidade física chegará a ser alcançada após a sua ressurreição. Mas precisamos compreender que o Senhor deixa bem claro: tormento eterno. Tormento eterno.
algo que nunca acaba. Não é um tormento passageiro como as pessoas pensam. As pessoas ainda que não ressuscitaram, elas estão, por assim dizer, né, dormindo, aguardando, porém a sua sentença já foi dada. Pastor, e qual é a sentença? Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está escrito: ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juiz. Então, ao homem está ordenado morrer só uma vez, e após a morte vem a sua sentença, vem o julgamento, né? As coisas que ele fez em vida, ele levará para a sepultura junto com ele. E isso vai decidir o tamanho de sua recompensa ou o tamanho de seu castigo. Então, o Senhor Yeshua, ele deixa bem claro que haverá um tormento eterno. Mateus capítulo 25, versículo 46. Ah, pastor, mas Deus não é um Deus tão ruim assim, que Deus de amor é esse? Bota o ser humano para ser atormentado no inferno? Ele não bota. São as próprias pessoas que vão. Elas mesmas que vão, com suas escolhas, suas atitudes que tomaram em vida. E são essas atitudes, pois o próprio Yeshua deixa claro: por suas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então, meus queridos, é uma questão de escolha. Escolha do próprio ser humano. É o ser humano que escolhe o local que quer passar a sua eternidade. Ou no local de tormento eterno, ou no local de vida eterna. Precisamos entender que o Senhor, ele sempre quer o melhor para nós. Então, guarde isso no seu coração. Esse texto, Mateus 25, 46, desfaz qualquer ideia de aniquilacionismo, que é a doutrina ensinada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Okay? Não só ela, como também várias outras congregações têm essa mesma ideia de aniquilacionismo. Não é? Então, meus amados, o Senhor deixa bem claro: tormento eterno. Ok? Não é porque Deus é mau, não é porque Deus sente prazer nisso, é porque as pessoas precisam saber que Deus, além de ele ser amor, ele também é justiça. Ele nos dá uma vida inteira para termos tempo suficiente de corrigirmos as nossas atitudes. Quando não corrigimos, decidimos de livre e espontânea vontade lutarmos contra ele. Quem desafia Deus é inimigo dele. Vai quebrar a cara. Então, meus irmãos, não se deixe levar pelas coisas que Satanás põe em sua mente. Saiba de uma coisa: existe um tormento eterno. Ele é real. E Yeshua falou nesse tormento. Olha o que Yeshua disse. Vamos repetir. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, 46. De todas as passagens bíblicas, né, apenas os evangelhos falam de tormento eterno. Mais especificamente, essa qual nós estamos estudando, né, que é possível, não lembro agora se um outro evangelho vai falar sobre ela, pelo que parece não. Mas vamos continuar os nossos estudos, ok? E peço a você que colabore conosco, nos ajude e vamos assim crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Yeshua. Que Deus abençoe a todos vocês. Fique com Deus, em nome de Yeshua. Deus abençoe.